Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Donos da bola no ar a partir de agora, segunda-feira, pós-rodada, com Edu Pance e Cadu Doné. Olha quem tá aqui, o grande Rui Cabeção, nosso convidado mais que especial, Dimar Oliveira, sua participação pelo @ os Donos da Bola MG. A gente registra na sequência do programa. Daqui a pouco a gente já começa, inclusive, a registrar a sua participação. Donos da Bola fala do Galo, que mesmo sem jogar bem, venceu o Joinville, né? Chegou ao segundo lugar do Campeonato Brasileiro e num jogo ruim, o Cruzeiro conheceu a sua quinta derrota no Brasileiro. E dessa vez foi o Coritiba. E o Marinho? Que merda, hein? Será que ele vem? E o diretor de futebol? Será que o Cruzeiro vai trazer? O presidente Gilvan responde a essas perguntas daqui a pouco aqui na tela da Band. Então você é nosso convidado, porque hoje... detalhe, programa até às 14, até às 2 da tarde. Não tem esse negócio de 1h50 não. Até às 2 da tarde. Então já quero te passar um recado agora. Você que é meu amigo telespectador, você que está ligado nos Donos da Bola todos os dias, eu já falei aqui por diversas vezes sobre a Socicar. Quando eu falo é porque eu conheço. E eu vou dizer uma coisa, para indicar fica fácil indicar o que você conhece. Eu conheço bem, então proteja seu carro e sua motocicleta até 250 cilindradas na Socicar pelo melhor custo-benefício do Brasil. Por apenas R$ 3,00 por dia, você começa a garantir a proteção total do seu carro ou sua motocicleta contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total, qualquer outro fenômeno da natureza. E olha só que maravilha. A assistência técnica da Socicar, ela funciona 24 horas por dia, em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque, ou seja, precisou da Socicar, você tem em todo o Brasil. Rui Cabeção vai muito a Campinas. Então, no meio do caminho, o carro deu algum problema, é só ligar para a Socicar, o telefone está aqui embaixo, 3353-4540. A proteção e segurança que você precisa, que você está esperando, a Socicar tem para você, 3353-4540. Adquira a proteção para o seu veículo ou motocicleta até 250 cilindradas, hein? Proteção, tranquilidade e satisfação, só a Socicar tem para você. Lembrando que a Socicar é uma parceira 24 horas. Então, vou para Campinas, o carro estragou, parceira, 24 horas, amigo, não tem conversa, 3353-4540. Ligue já. Olha que não foi a partida que os quase 56 mil torcedores do Atlético esperavam. Mas, mesmo não jogando bem, o Galo venceu o Joinville, chegou aos 17 pontos, assumiu a segunda posição na tabela de classificação. Vamos ver o que rolou no jogo de ontem. A reportagem é dele, o prefeito de Araçuaí. Alô, Diogo Ramalho. Quase 56 mil torcedores. A gente tem que pedir desculpas porque nós não conseguimos retribuir a presença do torcedor com um grande jogo. Realmente o futebol não ajudou. O Atlético levou o primeiro perigo ao Joinville só aos 17 minutos. E mesmo assim, não foi aquela chance clara de gol. Em um dos poucos lances de fazer um gol, o Galo fez. Léo Silva de cabeça. Às vezes está difícil ali por baixo, por uma equipe muito fechada. Graças a Deus hoje saiu meu golzinho e eu fico feliz em poder ter ajudado a equipe do Atlético a sair com a vitória. Mas nem por isso ele achou o jogo fácil. Foi difícil porque eles adiantaram a marcação no segundo tempo e pressionou um pouco a nossa equipe, adiantaram os pontos, adiantaram os volantes, então ficaram praticamente sem ninguém lá atrás e a gente recuou por causa disso, né? O time fez o dever de casa. O próximo jogo é contra o Coritiba, aqui mesmo em Belo Horizonte. Já diante do Joinville, se Léo Silva achou difícil, o comandante não aprovou o futebol apresentado. Os motivos, nem ele mesmo sabe. Não tenho essa resposta para te dar agora, sabe? Eu quero fazer essa pergunta para todo mundo também. Então, vamos ver o que aconteceu, vamos analisar. O certo é que não jogamos bem. Você acredita que foi a pior apresentação dentro do Brasileiro desse ano, do Atlético ou não? Não acredito, eu tenho certeza. Foi o que aconteceu, todo mundo viu a partida. O que me mantém feliz é jogar bem. Só que o que me mantém empregado são os resultados.
que muita gente questiona, fala de, e aí nenhuma alusão ao Luxemburgo, apenas usando o termo que ele usa sempre, falam de projeto e tal. Não tem conversa. Os resultados que seguram o treinador, ponto final. Levi foi brilhante, embora com uma declaração tão simples. Olha, ô Edu, tá trocando ideia, eu até já vou chamar o Rui para falar. A gente estava no Mineirão ontem, o Rui, eu e o Edu, a gente sentado lá, assistindo o jogo e tal, e aí os caras, o Dátolo batendo escanteio pela esquerda e o Giovani batendo pela direita. Aí eu disse ao Edu, mas não é possível que esses caras vão insistir com essa bola, porque eles estavam batendo, tirando demais, a bola estava quase na linha da grande área. Se acertar uma cabeçada dali, é pouco provável. Aí 1, 2, 3, 4, mas não é possível, pô. Os caras inverteram, o Dátolo tem que bater pela direita e o Giovani aqui e tal. Ora, eu acabei de falar isso com o Edu, o Léo Silva vai lá e faz o gol. Evidentemente que ele me deu tirou aquele sarro e tal. Mas e aí? Você estava explicando aqui que nem é o treinador, tem zagueiro que escolhe esse tipo de cobrança e você carinhosamente chamou os zagueiros de zagueiros kamikazes, vem lá de trás que nem um louco para pegar a bola com mais velocidade. Prazer recebê-lo aqui, Rui. Muito legal sua vinda aqui. E daqui a pouco nós vamos contar, nós temos um quadro aqui, sua vida, sua história, nós vamos contar toda a sua história aqui. Obrigado, Rui. Primeiramente, boa tarde a todos e é um prazer estar participando. Como a gente conversou aqui na hora dos melhores momentos ali, do lance do gol do Atlético, normalmente o treinador, quando treina as jogadas, ele tem a sua preferência. Mas os atletas normalmente gostam dessa bola de escanteio ou fechada, que foi quando eu te falei que é uma bola perigosa, tanto para o adversário quanto para o próprio jogador, porque você tem que ter muita coragem de chegar nela, porque normalmente o goleiro adversário está saindo de soco, o próprio zagueiro adversário. E pelo que eu vejo ali nessa batida do escanteio, a gente vê que os zagueiros do Atlético, eles preferem a bola saindo da área, né, para que eles venham de frente. Ainda mais o Leonardo Silva, que tem uma estatura, né, avantajada, você vê que ele ganhou até com uma certa facilidade da zaga adversária. Então a gente vê que isso aí, às vezes o Levi até tem a preferência por essa bola fechada, mas no meu modo de ver aí, parece que são os jogadores que preferem essa batida. Então não é o erro do cobrador. Pois é. Agora, Gilmar, por que o Atlético ontem... Aliás, por que jogou mal, não. Eu nem acho que jogou tão mal, não sei por que eu ia perguntar isso. Mas por que o Atlético, que o jogo não entrou? O Adilson Batista veio para perder de pouco, armou um time muito bem armadinho na defesa e foi só isso ou faltou inspiração ao Atlético também? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que é muito aquilo que o Levi falou mesmo. A questão de você jogar contra essas equipes que estão na zona de rebaixamento, que estão no perigo, elas vão vir todas fechadas. Dentro do Mineirão é muito complicado. E aí eu achei muito bacana que o Levi chamou a responsabilidade para ele, né, Rui? Porque normalmente o treinador sai empurrando o negócio. Ele chamou para ele e falou, olha, a culpa foi minha, a preparação errada foi minha. Eu preciso mudar essa forma de preparação quando eu enfrento equipes como essa, que é o próximo adversário, que é o Coritiba, que está na mesma linha. Então, ou seja, não adianta você querer, quando ele fala assim, jogar bem o tempo inteiro. Às vezes, você precisa ser muito mais efetivo do que jogar bem, né? Ultrapassar essa barreira. E o que irritou o Levi é o seguinte, tudo bem, o time fazia retranca, mas o Atlético tem muito mais habilidade, os jogadores muito mais habilidosos para terem a movimentação suficiente para chegar numa situação de um time desse. Porque um time que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, apontado por muitos como a equipe que melhor joga, você tem que ter essa saída. E é isso que o Levi disse que encontrou, mesmo ele dizendo que não mexe no esquema tático, mais uma vez, que não mexe nessa situação. Mas eu queria deixar um questionamento até para os companheiros. Às vezes a gente tem a impressão que o Levi não começa com o que ele tem de melhor. Né? Porque no segundo tempo você viu que a reação foi muito maior quando você tem uma movimentação. Então, se não está dando certo daquele jeito, por que espera tanto para mudar? Talvez esse seja o meu maior questionamento em cima do Levi. Alguns outros questionamentos, eu acho que eles valem a pena, inclusive, serem ditos aqui, discutidos. Por que o Guilherme só entra para salvar? É isso. Por que insistir com um volante com o time perdendo o meio-campo? Não é? Então, vamos falar disso agora. Eduardo de Oliveira Panzi. Tudo bem, Edu? Beleza, de Oliveira por sua conta. Você não nasceu em Oliveira? Não. De Oliveira é você, né? Como diz o Milton Neves, o Everton cansou de tomar água lá. Ô Edu, o Guilherme, o melhor tem que jogar? É a segunda pergunta. Leandro Donizete tem que ser titular e o time voltar com 2 volantes, Edu? Ô Everton, boa tarde. Até ontem lá no Mineirão, quando começou o jogo, com 15, 20 minutos, a gente já percebia, já comentava, que a gente assistiu o jogo junto, que o jogo estava ruim, estava sonolento, o Atlético não rendia. Eu acho o seguinte,
uns 20, 25 minutos eu cheguei a comentar com você. Esse tipo de jogo não é para ter velocidade. O Joinville não está dando espaço para o Atlético. Esse seria um jogo para o Guilherme, para o jogador que pensa, para o jogador que vai buscar a bola, uma enfiada de bola, uma bola parada de melhor qualidade. Não adianta o Atlético querer a correria do Michael Suel, do Thiago Ribeiro, porque o Joinville está recuado, está fechadinho, o Atlético não vai ter velocidade. E o Levir, concordo com o Edmara, demora muito para perceber isso, ou se percebe, fica naquele pé atrás de mexer cedo demais, de achar que não é aquilo. Não precisa esperar 45 minutos para você mudar a forma do seu time jogar. E algumas peças ontem não renderam. A entrada do Carlos César, jogou muito mal o Carlos César. Eu entendo que é o segundo jogo dele no ano, não tem ritmo, está muito aquém do restante do time, do Atlético, do próprio Joinville, mas jogou muito mal. O Atlético perdeu o seu forte, que é o lado direito, porque não tinha o Rocha, já não tem há muito tempo. O Patrick, queiram ou não, tem jogado bem. Mas é muito melhor que o Carlos César, daqui até na Macedônia. Tem sido eficiente, tem dado força ao lado direito e ontem faltou o lado direito do Atlético. O Atlético ficou um time capenga. O Douglas Santos tentava jogar pela esquerda, mas não também tinha ninguém com ele. Não tinha alguém para jogar junto com ele. Ele até apoiou bastante, assim, né? O Douglas Santos mais. O Carlos César muito mal. Então o Atlético ficou um time capenga pela esquerda, não podia usar a sua velocidade, porque o Joinville estava fechado, e aí faltou o pensador, o homem para pensar. Entrou o Guilherme. Eu já não acho que o Atlético não sentiria falta, não precisaria do segundo volante. O Levir optou pela entrada do Donizete. Mas ele entrou bem, pô. Não entrou mal. Só que aí alguns lances do Donizete mostram bem porque que o Levir não tem optado por ele. Ele erra muito passe. Ele erra muita saída de bola, talvez seja essa a opção. Mas ontem, as mexidas do Levir deram certo. Na minha opinião, o Levir mexeu bem, embora tenha demorado muito para mexer. E eu acho que o Atlético não jogou bem. O jogo foi chato, foi sonolento, passou para as arquibancadas. No segundo tempo, o torcedor do Atlético calado, só observando, reclamando muito. Então o jogo foi ruim. Valeu muito pelos 3 pontos, que deixam o Atlético na vice-liderança. Pode pular para a liderança já no meio de semana. E tem aí um restante de retorno com jogos importantes em casa. O Atlético pega o Sport, que está no G4 em casa, pega o São Paulo, que está no G4 em casa, e pega o Grêmio, que está no G4 em casa. Então o Atlético pode dar aí, terminar o turno na ponta do campeonato e vencendo seus principais adversários. O grande Carlos Rubens Doné de Orleans e Bragança Júnior. Que você continua achando que tem que ser com um volante? Quando o Luan está em campo, pode ser com volante. Sem o Luan em campo fica muito difícil, porque o Luan é incansável, ele vai lá na frente, ele marca, saída de bola muito rápida com ele e tal. Então, sem ele, eu acho que o Atlético está enfrentando mais dificuldades para jogar com um volante. E aí, por isso, eu acho que o Donizete teria que entrar nesse time. Você imaginou que um dia você fosse sentir falta do Patrick? Mas ontem você sentiu. Porque o Carlos César, eu entendo que é um jogador que é terceiro reserva, sem ritmo e tal. Mas o Alex, vou falar de novo, mas o Alex Silva, que foi embora para o esporte, é melhor que o Carlos César. E foi embora, entendeu? E é isso que eu não entendo. Eu gostaria que você analisasse na câmera 2, por gentileza, Carlos Rubens Doné. Vamos lá, Everton. Boa tarde a todos. Olha, para começar, sobre a pergunta do Luan, eu acho que sem o Luan o Atlético perde em todos os sentidos, não é só taticamente. Então, eu entendo a sua pergunta, faz sentido jogar com o volante e ter o Luan como meia, faz sentido porque o Luan é um meia que ajuda muito na marcação, corre bastante, então taticamente é uma coisa muito lógica. Só que ele ajuda tanto em todas as pontas, ele é tão bom jogador, que se jogasse com 2 volantes também mais fixos, o Luan continuaria fazendo falta, a gente poderia cobrar o Luan pela ausência, porque faria falta em algum outro aspecto. Então o Luan é um dos principais jogadores do time. Faz falta... ele na seleção do Dunga. Do jeito que está aí, né? Você não pode analisar assim. Só que o Dunga não quer. Do jeito que está aí, ele merece, está jogando bem. O Rafael Carioca... Eu adoro o Luan. O Rafael Carioca, você acha que merece? Rafael Carioca, na seleção. Ele tá jogando mais que o Fernandinho, mais que o Elias, mais do que esses caras, né? Mas isso é outro papo. O Luan faz falta demais, está entre os 3, 4 principais jogadores do Atlético, junto com o Marcos Rocha, junto com o Lucas Prato. Então é o cara que realmente faz a diferença. E sobre essa história de jogar com 1 ou 2 volantes, eu realmente acredito que o time pode funcionar muito bem das 2 maneiras. Eu acho que o Atlético fica muito forte das 2 maneiras. É questão assim, tem jogo que funciona um pouco melhor de um jeito, tem jogo que funciona um pouco melhor do outro, depende um pouco
da aplicação, para jogar com um volante, os meias têm que ajudar bastante na marcação, o Dátulo, o Giovanni Augusto tem que contribuir, o próprio Luan tem que voltar bastante para ajudar na marcação. Então, é realmente complicado de você cravar. Depende da aplicação. No último jogo, eu achei que o Leandro Donizete tem esse lado sim que o Panzi colocou. Ele tem alguns lances, algumas intervenções ali que você pensa, pô, por causa disso que o Levir Coupe não coloca, porque o Levir Coupe é um cara mais dinâmico, mais completo, mas ao mesmo tempo, ele é muito bom para dar uma tranquilidade ali quando o time está levando muito contra-golpe. Ele é muito importante para bloquear esse tipo de jogada. Ele preenche muito bem o meio-campo. Então, achei que ele entrou bem no Contra o Sport, eu acho que ele seria fundamental no meio do Atlético. Porque depende do jogo, é essa visão que a gente cobra. Então, na pior das hipóteses, eu acho que o Leandro Donizete pode ser titular, sim. Não seria nenhum crime voltar ao esquema com 2 volantes e ele ser titular. Agora, continuando no esquema com só um volante, no mínimo um coringa, um 12º jogador, um cara para entrar o tempo todo, ele tem que ser. Porque a partir do momento em que o Levi enxergar nas circunstâncias do jogo, que ele está perdendo um pouquinho o meio-campo, que há um espaço muito bom ali para o contragolpe do adversário, o Donizete é uma solução muito boa para isso. Ele marca muito bem, ele preenche os espaços ali com muita qualidade. Então, pode jogar com um volante, pode jogar com 2. Não pode abrir mão do Leandro Donizete. Não pode fazer com que ele jogue pouco nesse time. Se for um reserva, tem que ser um reserva que entra muito. Porque ele tem uma qualidade muito importante ali na marcação. Muito bem. Põe os jogadores do Galo aí, ô Capeta. Põe os jogadores e vamos ver o que eles disseram ontem, após a vitória do Atlético. Roda aí. Eles gostaram do jogo, o jogo ficou melhor para eles em algum determinado e corremos alguns riscos, mas a nossa defesa ali, a consciência tática sempre boa. A gente fez um gol com o Léo e por muito pouco não fizemos mais aqui depois que eu entrei, mas tá bom, a gente tem que também, além de saber o que tem que melhorar, também dar valor ao que foi feito de bom. A gente esperou o Joinville vindo atrás e eles surpreenderam, vieram para atacar, vindo para ganhar o jogo. Eles buscaram muito no segundo tempo, atacaram muito, aí a gente teve que esperar mais um pouco, defender mais. Mas na hora da saída a gente pecou muito na segunda bola, que a gente não conseguiu pegar. O mais importante de tudo é a gente continuar vencendo, continuar somando 3 pontos, porque no final o que vale realmente são as vitórias. Diante do Curitiba, com certeza nossa equipe vai se impor melhor em campo, vamos fazer um grande jogo e querendo convocar desde agora a torcida para comparecer e fazer um caldeirão. Muito bem, daqui a pouco vocês vão analisar o que disseram aí os jogadores do Atlético, porque esse recado é para você, trabalhador, que está precisando de defesa em ações trabalhistas. Atenção, se você foi demitido e não recebeu todas as verbas rescisórias, horas extras, fundo de garantia, né, ou trabalhou sem carteira assinada, ligue agora para 2559-8877. Agende o seu horário sem compromisso. Você que sofreu aí assédio moral dentro da empresa onde você trabalhou ou trabalha, procure uma assessoria jurídica e busque seus direitos. Né? E você, empregada doméstica, já sabe tudo sobre os seus novos direitos trabalhistas? Existe uma grande diferença entre empregada doméstica e diarista. Se você é empregada doméstica, saiba dos seus direitos. Você está trabalhando com carteira assinada, mas está com alguma dúvida em relação, de repente, ao seu contra-cheque, aos valores que estão sendo depositados na sua conta, ligue também. O trabalhador honesto merece receber todos os seus direitos e em dia. Ligue agora 2559-8877. 2559-8877. E se dê bem, hein? Se dê bem. Rapidamente aqui, Rui, jogadores falando de um sistema defensivo muito bem armado, de um jogo que foi dificultado exatamente por causa desse sistema e tal. Eu senti um Atlético sem movimentação ontem e tal. Eu estou te falando tudo isso para te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o jogo em si, mas com o horário do jogo. O fato da bola ter rolado às 11 da manhã, você acha que muda alguma coisa no resultado final dos caras que vão a campo? Porque para a gente é uma maravilha assistir, mas dentro de campo muda alguma coisa, Rui? Muda bastante coisa. Ainda mais na concentração. Normalmente a gente tem a nossa programação, né, que é passada pela comissão técnica, a Edmara sabe disso, normalmente coloca lá hora de recolher, para você dormir às 11 horas. Mas nenhum jogador normalmente em concentração dorme às 11 horas. Tem jogador que está acostumado a dormir um pouco mais tarde, justamente porque alguns atletas não tomam café da manhã, alguns atletas vão só para o almoço para poder fazer as partidas às 4 horas da tarde. Então, com certeza muda muita coisa,
Tem jogador que normalmente nos treinamentos do dia a dia, de manhã o atleta é um pouco mais lento, ele demora a entrar, não funciona. Deu para ver ontem. Pois é, então são todas situações novas que com certeza podem refletir um pouco na velocidade, no dinamismo da partida. Vocês ficam alguns companheiros que você acha que gostar de jogar virado, assim, ao invés de dormir? Que acho que... Não foi esse gesto, não. Foi virado, não foi esse aqui, não, foi virado. O pessoal que gosta de dormir mais. O Romário, assim, se vai acordar 7 horas da manhã. Mas tem muitos, Cadu, que dormem 3, 4 horas da manhã. Então, eu vou te dar. Pois é, mas o que vocês ficam fazendo? Te dou um exemplo. Vocês vão dormir tão tarde. Te dou um exemplo, que foi um dos melhores amigos meus no Cruzeiro, você sabe, que é o Sorinho, a gente era companheiro de quarto, e eu, na hora que chegava 11 horas, 11h30, eu batia no bercinho só no outro dia. Aí eu olhava pro lado, Sorinho acordado. Olhava pro lado, Sorinho acordado, vendo filme. Não, vendo filme, vendo jogos na televisão e dormia 1 hora, 2 horas da manhã. De manhã eu tomava café. Ele não tomava café. Ia só para almoço, então... No caso... agora os caras ficam no WhatsApp, né? Liga a câmera. Não, hoje em dia deve ter algum sistema. Na época do Vanderlei, ele cortava a internet na toca. Ele cortava a internet. Os caras não dormem. Hoje era diferente. Eu já tive treinadores que passavam recolhendo telefone celular, mas tinha jogador que tinha 2, né? Então, ele entregava um, adiantava nada. Tem um amigo meu, tem um amigo que trabalhou com a gente, o Edu conhece bem, a gente ia fazer as transmissões, então eu dormindo, e ele ao lado, limpando o cabo, né, mexendo em equipamento e assoviando a madrugada inteira. É uma desgraça dormir com o nego assoviando. Aliás, eu odeio qualquer pessoa que assovia perto de mim, odeio. Olha, ontem eu cruzei, odeio. Então eu vou tirar o ponto e já começar a encheção do saco aqui. Olha, ontem o Cruzeiro conheceu sua 5ª derrota. O Cadu disse aqui sexta-feira, o Cruzeiro vai golear, mas não foi o que aconteceu. Vamos ver aí, roda aí os melhores momentos. Aliás, tudo o que aconteceu ontem lá na cidade de Curitiba, no alto da glória, num belíssimo gramado, o jogo do Cruzeiro não entrou. Cadu Doné, ontem eu apreciei muito o seu comentário final na Rádio Itatiaia. Você é um baita e um dos melhores comentaristas do país. Tá? Eu não estou falando isso para puxar seu saco, eu não puxo saco de ninguém. Você é monstro, ontem você foi muito bem. Até o Edu reconheceu aqui. Claro que ele chegou, você é monstro. O Emanuel tem que aumentar o seu salário. Fala do jogo aí. Muito obrigado. Olha, o Cruzeiro não jogou bem. Vamos dividir assim cronologicamente a partida, né? O primeiro tempo foi um desastre em todos os sentidos. Tem só 30 segundos. Os dois times foram muito mal. O Curitiba também não apresentou nada no primeiro tempo. O jogo foi chatíssimo no primeiro tempo. Complicado de assistir, sonolento, sem qualquer qualidade técnica. No segundo tempo, o Cruzeiro até voltou bem. Teve aquela chance que o Arrascaeta criou pelo lado, o William perdeu um gol feito, depois teve um chute de fora da área do Leandro Damião. O Cruzeiro estava animando a torcida. Voltou jogando direitinho no segundo tempo. Só que aí, na primeira chance do Curitiba, no segundo tempo, eles foram lá, fizeram um gol. 17 minutos. E a partir daí, o Cruzeiro foi um desastre. Impressionante como o Cruzeiro sentiu o gol, não manteve o ritmo que ensaiava impor no início do primeiro tempo, não criou mais absolutamente nada, se mostrou completamente desorganizado taticamente, sem compactação de novo, aquele problema que já existia no fim da era Marcelo Oliveira, não só com o Vanderlei Luxemburgo, já existia no final da era Marcelo Oliveira. Acho até que o Luxemburgo fez tentativas válidas em termos de substituições, porque o William estava mal, o Leandro Damião estava mal, ele tentou alguma coisa, colocou o Joel, colocou o Henrique Dourado, mas eles também foram muito mal. Então o Cruzeiro foi, assim, não só perder, né, Everton? Mais uma vez, o Cruzeiro fez uma partida muito ruim. E aí eu discordo do Luxemburgo na análise pós-jogo. Acho que quando ele diz, não, contra o Chapecoense nós fomos mal. Eu reconheço que lá a atuação não foi boa. Hoje aqui a gente só perdeu, não é um jogo para lamentar tanto em termos de qualidade de performance. Eu discordo totalmente dele. Eu acho que a qualidade da atuação foi tão ruim quanto contra a Chapecoense. Os dois jogos foram praticamente um empate técnico. Assim, o Cruzeiro foi muito mal nos dois jogos. Então, o discurso não é esse. O discurso é reconhecer que o time foi mal, porque a partir daí você tem a chance de melhorar. E o próprio Paulo André disse diferente do Luxemburgo, né? O Paulo André reconheceu que o time foi mal. Então, estou muito mais com o Paulo André na entrevista do que com o Luxemburgo. Muita coisa para melhorar. Deixa eu ver o Luxa falando. Se jogar desse jeito contra o Grêmio aí, vai perder. Não seja pessimista. De casa. Não, põe o Luxemburgo para falar aí, por favor. Até a hora que nós tomamos o gol, acho que o Cruzeiro estava bem melhor no jogo, estava bem posicionado. Tivemos chance de poder fazer no primeiro tempo, no segundo tempo, sair na frente e não fizemos. Aí num lance isolado, bola cruzada na área, o cara conseguiu acertar uma cabeçada ali. Então acho que aqui hoje eu acho que a equipe se ouve muito bem, né? Não uma partida
excepcional, mas estava muito bem centrada dentro do campo, muito bem posicionada. Acho que o Cruzeiro merecia um resultado melhor, mas futebol, se você não faz, aí o adversário sai na frente, depois para conseguir virar é complicado. Daqui a pouco vocês vão analisar a declaração aí do Vanderlei Luxemburgo. Olha aqui, uma hora mais gostosa do programa. Ontem lá no Mineirão foi muito bacana. Eu passava o povo, cadê o pão de queijo Tidelcio? Tá aqui, meu filho, tá aqui. A hora do pão de queijo Tidelcio, separa aí um fardo aí de 15 quilos por Rui. Olha, tradicionalmente mineiro, caseiro, incrivelmente saboroso, produzido com mais alto nível de qualidade. O pão de queijo Tidelcio está há mais de 15 anos nas mesas dos mineiros e, sem dúvida, é o mais saboroso pão de queijo mineiro no mundo inteiro. Não é? O Cadu recentemente foi para a Alemanha, sentou lá num bistrô e o que ele encontrou lá? Pão de queijo Tidelcio. O mundo come pão de queijo Tidelcio. Esse aqui é o pão de queijo super lanche de 1 quilo. O produto ideal para você que possui lanchonete, cafeteria e padaria. São exatamente 215 que vendem hoje aqui em Belo Horizonte os produtos Tidelcio. Então, meu amigo, está pensando em melhorar suas vendas? Seja um distribuidor Tidelcio, não é? O Edu Panzi nasceu lá na cidade de Ravenna e montou lá na cidade de Ravenna um centro de distribuição do pão de queijo Tidelcio. Você, consumidor, que for a alguma padaria, alguma lanchonete, se não for Tidelcio, não aceite! Pão de queijo Tidelcio tradicional, um tamanho um pouquinho menor. Você prefere menorzinho? Tem aqui também. Então é ideal para supermercados e tal. Meu amigo, você tem que comprar, você tem que revender, servir na sua lanchonete, na sua padaria. 3589-6464. Você vai ligar, tá? Lembrando que para pessoas físicas acima de 5 quilos, você compra 5 quilos, a entrega é de graça, desde que seu endereço esteja cadastrado no site. Se você não conseguir acessar, algum problema e tal, liga o 3589-6464, conversa com o Brunão, veja se o seu endereço está cadastrado, porque o frete é grátis. Então, para pedidos acima de 5 quilos, hein? Atenção, 3589-6464. Jogos às 11. Antes do time entrar em campo, todos os jogadores precisam comer isso aqui. Porque se comer, vai jogar bem, vai jogar muito bem. Ô, gente, vamos falar do Luxa aí. Começa com você. Dimar Oliveira, fala do Luxa aí. Então, eu comentava até com o Rui aqui e com o Cadu também. Eu não entendi por que o Vanderlei deu essa entrevista dizendo que ele gostou da forma de jogar do time, porque do que a gente conhece ele não gostou. Tanto ele não gostou que ele até falou da questão do De Arrascaeta, que ele vai mudar o posicionamento dele, que ele vai deixar de tê-lo tão pelo meio, que é uma coisa que a gente cansou de falar aqui, porque a marcação está chegando muito fácil no tipo de jogo dele, e vai usar ele mais pelos lados de campo. Vai saber como é que ele vai fazer isso. Isso é perfeito. Mas a maioria ele funciona mais pelo lado do campo. Mas a maioria das opções que o Cruzeiro tem é pelo lado. Como é que o Cruzeiro vai jogar pelo meio com quem? Né? Então, assim, aí dentro, só para completar o que ele falou, aí eu acho que ele falou isso só para dar uma organizada na casa e ficar bem, sabe, bem os jogadores e tal, e vamos em frente. Porque que ele não gostou, todo mundo conhece, ele sabe que não gostou, e ninguém é maluco de dizer que o Cruzeiro jogou bem ontem, mas não jogou mesmo, não jogou contra a Chapecoense, não jogou ontem, não tá bem, e a gente falou isso que é uma questão de qualidade. Sabe que eu acho que o Cruzeiro, às vezes, precisa se impor um pouco mais, sabe? Aceita demais o jogo do adversário e tal. Mas quem é esse cara para se impor? Agora, tem uma coisa que o Luxemburgo está falando que eu não acho que seja desculpa, não. Ele tem razão. Ele não tem o Judivan, ele não tem o Alisson, ele não tem o Gabriel Xavier. E convenhamos, dentre os zagueiros que o Cruzeiro tinha, todos 100%, para mim, o Dedé é titular. Claro, não, isso aí você tem razão. Então isso está fazendo... mas o Dedé já tem muito tempo que está fora, não sei o quê e tal. Mas o Cruzeiro ressente desses jogadores. E só um detalhe aqui que eu até falei ontem. O Judivan vai desfalcar o Cruzeiro por muito tempo, em função de um jogo, por seleção de base, no qual ele se machucou. Na Europa existe um mecanismo de indenização dos clubes, quando eles cedem jogadores para seleções profissionais, seleções principais, e o jogador tem algum problema e desfalca o clube, a federação local dá uma espécie de indenização para o clube que perdeu esse jogador. Isso na Europa, né? Mas assim... Aqui nós podemos esquecer. Não, claro, mas olha aqui, isso acontece, o Gerrard machucou na seleção da Inglaterra principal, em Copa do Mundo, quando o Liverpool estava parado. Ele recebe. O Cruzeiro não estava parado, era seleção de base, é pior ainda, né? O Brasil tem umas coisas assim, não era nem para ter perdido o jogador. Uma promessa, né? Ele foi, e outra, ia fazer diferença pra caramba, porque ele estava jogando de centroavante lá, estava funcionando como nessa função, um cara mais ágil.
Por exemplo, eventualmente o Leandro Damião não tendo boas sequências no Cruzeiro seria uma opção interessantíssima, porque é muito diferente do Leandro Damião. É um cara que pode jogar de centroavante em outro estilo. Então, quando você precisa de mudar a característica, seria interessante. Então, o Cruzeiro tem que se mexer, pelo menos reclamar, né? E eu acho que os clubes brasileiros têm que começar a não liberar jogadores para a categoria de base quando estão em atividade. Eu sei que não vão querer, tem dinheiro envolvido, o clube às vezes também quer que o cara vá para a base para ganhar, não ampara, não, depois em venda, mas que é um absurdo O clube ampara, o clube vai até a CBF cobrar isso da CBF ou o clube não ampara porque é subserviente? Não, e além de ser subserviente, tem essa questão que eu estou falando, né, Rui? Às vezes, seleção de base valoriza o cara. Então, tudo hoje é dinheiro, não sei o quê, mas do ponto de vista esportivo é um absurdo. Você ser obrigado a ceder uma pérola ali, um jovem do seu elenco muito importante, por uma seleção de base, gente. Seleção de base. Porque o Cruzeiro perdeu um cara quase um ano, aí vai ficar um tempão sem jogar por seleção de base. Não deveria nem ter ido. Qual seria a alternativa? E vai ficar de fora. Eu penso o seguinte, se os atletas normalmente novos que chegam ao profissional, eles não podem regredir. Vamos dizer, eles não podem voltar para a categoria abaixo do que eles já estão. A partir do momento que você é um jogador profissional, o clube tem que, tanto a CBF quanto os clubes, tem que olhar ele de outra forma. Justamente por causa disso. A gente não sabe como o Judivan vai voltar dessa contusão. Eu tive uma contusão de joelho aos meus 37 anos, que foi ano passado, e foi ligamento cruzado e menisco. E te falo que não é a mesma coisa. Ainda bem que eu tive essa contusão no final da minha carreira, porque se fosse no início eu não saberia se eu chegaria aonde eu consegui chegar. Então, eu fico muito reticente quanto a essa questão de atletas que estão no profissional se virem a categoria de base, porque hoje o Cruzeiro já vem há anos e anos e anos investindo no Judivan. É verdade. E não tem contrapartida nenhuma da CBF. Que proteção que a CBF está dando? Ela vai indenizar o Cruzeiro? Acho pouco provável. O que você pensa disso, Edu? E acima de tudo também, das declarações do Luxemburgo do jogo do Cruzeiro. Fala de novo. Rapidamente sobre essa questão do garoto na seleção de base, o clube jamais vai deixar de ceder, porque hoje o clube de futebol no Brasil, ele adora que o seu jogador seja convocado para fazer um dinheirinho em cima dele. Então, esquece esse negócio do O interesse comercial está em cima do interesse esportivo. Exatamente. O interesse comercial hoje no Brasil, e a gente até entende, porque está complicado mesmo, o clube está precisando de dinheiro, ele quer que o jogador seja convocado, que ele dispute o Mundial, o Rui que etc. Tem 37 clubes devendo o Rui. E sobre o jogo do Cruzeiro, tá mais do que claro, e os jogos vão mostrando isso, que o problema do Cruzeiro não é e nunca foi treinador. O problema do Cruzeiro é elenco, um elenco desmontado, desmanchado, eu vou voltar, repito tudo que eu já disse, montado às pressas, no meio de uma pré-temporada. Eu concordo que fazem falta Gabriel Xavier, Alisson, Judivan, mas em várias ocasiões todos eles estavam presentes e o Cruzeiro não deixou de impor. No próprio Campeonato Mineiro, o Cruzeiro em alguns jogos foi muito mal, com todo mundo, com essa turma toda jogando. E no jogo do Cruzeiro, não sei se você percebe isso, Cadu, pessoal, tem hora que, aliás, tem hora não, vários momentos do jogo, o Williams está armando o jogo. A grande chance do Cruzeiro no segundo tempo, que foi aquela enfiada para o Williams, o passe do Arrascaeta, o toque foi do Williams. Ele estava armando a jogada. O Cruzeiro sente muito os seus dois laterais não estarem jogando bem. Mike muito mal de novo. O Pará muito tímido pela esquerda. Errou muito, né? E outro jogador que eu gosto dele, mas esse ano tá difícil, é o Henrique. Muito mal, a partida ruim dele de novo. Como tá errando passe, como tem errado saída de bola, mal nos desarmes. E até agora eu estou tentando achar quem que o Paulo André estava marcando no gol do Coritiba. Porque o Williams estava marcando, o jogador que me fugiu o nome agora, que marcou o gol, que subiu muito, e o Paulo André estava sozinho no bico da pequena área, marcando quem? Marcando ninguém, absolutamente ninguém. Ele não estava em cima de um atacante, ele não estava fazendo cobertura na lateral, ele não estava protegendo ninguém. Ele estava ali na pequena área, olhando a bola passar. Marcando a bola. Exatamente. Marcando a bola, que é erro crasso, principalmente para zagueiro, né, Rui? Marcar a bola e não marcar o jogador. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta, dentro do que o Edu falou do Mike aqui. Não especificamente, eu não estou te pedindo para analisar a situação do Mike, mas temos uma janela agora no meio do ano. O jogador começa a tirar demais a perna, ficar mais pau, porque o cara já está querendo, já tem alguma coisinha, você acha que tem alguma ligação? Eu, como jogador, eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não fica mexido com
com uma proposta. Eu creio, né? Eu estava fora, mas eu li, era Real Madrid e outros clubes atrás do futebol português. E isso aí mexe com a gente de qualquer forma. E querendo ou não, no subconsciente da gente, a gente acaba, às vezes, não que a gente tire o pé, é involuntário. Você vê a chance da sua vida, a sua independência financeira ali na frente, algo que você sempre sonhou o tempo todo. Não que o Cruzeiro é um dos maiores times do Brasil, se não for o maior no momento em questão de estrutura, em questão de administração e de gestão. Mas todo jogador sonha com o Barcelona, com o Real Madrid, com o Benfica, com o Porto, com a Europa. Então, e outra coisa que eu vejo é igual a gente na pelada, eu brinco muito com os parentes. Se você joga num time ruim, você pode ser o melhor jogador que for, você fica ruim. A gente vê, igual eu vi falando do Henrique, eu vi falando do Mike. O Cruzeiro hoje, em qualidade técnica, está muito abaixo do Cruzeiro dos últimos títulos do Campeonato Brasileiro. E a comparação é inevitável. Isso, a comparação é essa. A gente não pode cobrar a mesma qualidade de passe do Williams com o Lucas Silva. É isso mesmo. A gente não pode comparar uma armação do Arrascaeta com o Everton Ribeiro junto com o Goulart. Eram dois jogadores que não paravam, movimentavam o jogo todo, igual você falou. Hoje o armador do Cruzeiro é o Arrascaeta. O Luxemburgo quer tirar ele dali do meio campo porque é muito fácil marcá-lo. O volante já encaixa com ele, é fácil, ele não movimenta para lado nenhum. Por isso mesmo. Então eu acho que desses jogadores todos que estão de fora, para resolver a questão da movimentação, eu vejo assim, apesar de não ser do mesmo estilo de jogo, é o Gabriel. Que é o que o Luxemburgo fala, é o jogador que rabisca, é um jogador de velocidade, ele mescla a velocidade com a habilidade. É o mais próximo de um armador que o Cruzeiro tem, é o Gabriel Xavier. É o que pode desarrumar um esquema defensivo. Pelo centro, assim. Você acha que pelo centro, pelo lado. É um jogador de maior movimentação que o Cruzeiro tem. Deixa eu dar um recado aqui, porque eu preciso que você preste atenção nesse importante recado. Você aí de casa, vou te fazer algumas perguntas. Você tem dores nas pernas, dores na coluna, sofre com dores musculares, acorda cansado todos os dias? Você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000. É só ligar o 0800 038 2000, porque somente ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior. É há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos. Quer ver? Então olha aí, tem mais um depoimento aí, põe na tela aí. Meu nome é José Luiz Raimundo, eu sou mecânico de máquina pesada. Sofri com muitas dores na coluna. Depois que eu comprei e adquiri o Colchão Oriental, resolveram meus problemas em 100%. Faça como eu, compre você também. Sentiu ali, né? A eloquência. Então, meu amigo, faça como José Luiz. Ligue 0800 038 2000 e agende uma visita. A Oriental J2000 vai mandar um consultor especializado até a sua casa. Vai te explicar todos os benefícios do fantástico colchão e você ainda aproveita a promoção, porque na compra do colchão você ganha um lindo edredom. Separa 6 aí pro Rui levar, por favor. Tá aqui, ó. E uma cama box também, mas tem que ligar, hein? 0800 038 2000. Eu durmo no Colchão Oriental J2000 e é bom demais, hein? Colchão Oriental J2000. Quem dorme bem, vive muito melhor e muito mais. Eu vou viver até 150 anos. Vamos para o intervalo rápido. A gente volta já já, não saia daí. Os donos